inclusive, deverá depois chamar aqui o jornalista Vélez Rodrigues para apresentar. E depois da sua fala, nós faremos também aqui, nós temos um relatório também do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Esse encontro é o nosso 15º encontro que a gente realiza. É a idade da entidade, da Associação 64.868 Anistia. E sempre nós temos realizado neste local. De antemão, queria agradecer aqui a sessão da Casa do Zé de Alencar, agradecer ao reitor, Josualdo Farias, a diretora aqui da casa, por nos acolher. E esse encontro é um encontro que tem, como sempre tem marcado o nosso encontro, um encontro afetivo, político, né, nessa época que a gente vive de Natal, final de ano. E tem sido também a marca da entidade, que é essa visão pluralista, né, de conviver no mesmo espaço, na mesma entidade, diversas concepções políticas, que isso aqui enriquece e explica, inclusive, a longevidade de uma entidade. A gente sabe que não é fácil uma entidade que se mantém somente por recursos próprios, demorar, se alongar a um período tão longo, 15 anos. Nós tivemos aqui o início do lançamento já, né? É assim mesmo que acontece, né? Na segunda edição do livro Vozes Silenciadas, do nosso companheiro Palpite de Oliveira. Esse está sendo distribuído, né? Ali fora. Quem ainda não tiver o livro pode pegar. O Papito ali já autografou alguns, depois ele vai autografar os demais, ao final aqui da solenidade. Então, eu queria de antemão agradecer aqui ao Papito por escolher aqui o nosso encontro para lançar o lançamento deste livro. Bom, no decorrer aqui do encontro, a gente vai pegando as informações. Emanuel, então eu queria passar o microfone para a Samira, para que eu coordene essa parte relativa ao relatório da Comissão da Verdade e Cabo da Leste. Bom dia a todos e todas. Inicialmente eu queria agradecer ao Mário Albuquerque, a Associação 6468 Anistia e a Comissão de Anistia Evandro Sidor por carinhosamente nos oportunizar este momento de lançamento do nosso relatório da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas do Estado do Ceará, que para o Sindicato de Jornalistas e para a Federação Nacional dos Jornalistas, esse é um momento muito caro, né, da gente poder levantar essas informações e colocar na sociedade uma pequena amostra do que foi aquele período de cerceamento da liberdade dos jornalistas e, mais importante do que isso, discutir como se deram essas relações da imprensa, que a gente sabe que colaborou com o golpe desde o seu primeiro momento. Eu queria fazer uma saudação especial aos ex-presidentes do Sindicato de Jornalistas que estão aqui, Moacir Maia e Sabino Henrique. Sabino Henrique, inclusive, consta no nosso relatório, né? Tem um episódio do que ele consta no nosso relatório. Não vou me alongar muito, mas dizer da importância desse momento. Eu tenho 3 filhos e até então eu não tinha tomado conhecimento da relevância do que um pequeno relatório pode significar para gerações futuras. Meu filho de 10 anos viu recentemente na televisão e na internet a presidenta Dilma mencionando o relatório da Comissão Nacional da Verdade. E ele chegou para mim e me perguntou: mamãe, o que é a Comissão da Verdade? O que foi a ditadura militar? Por que a presidente Dilma chorou quando ela disse aquelas palavras? Então, nesse momento, eu novamente tomo a consciência de que a gente deu um pequeno passo, a gente, Sindicato de Jornalistas do Estado do Ceará, a gente tem um projeto mais
mas também os que colaboraram com o regime de exceção aqui no estado do Ceará. E esse foi o momento, acho que mais oportuno, mais uma vez agradecendo ao Mário, de colocar esse relatório e de trazermos a oportunidade de trazermos o Sérgio Murilo de Andrade, que integra a Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, né, para falar para a gente um pouco do trabalho da Comissão Nacional. E também gostaria de chamar aqui o Eliezer Rodrigues, jornalista que foi o nosso relator, sobre a presidência do nosso saudoso Messias Pontes, que iniciou os trabalhos. Nós lançamos a nossa comissão em fevereiro de 2013, com a presidência do Messias Pontes. Ele se debruçou nessa pesquisa juntamente com o Eliezer e com a colaboração do Nazareno Albuquerque, jornalista Nazareno Albuquerque, da jornalista Marilena Lima, que está se dirigindo para cá, e do nosso colega de diretoria, o jovem jornalista Rafael Mesquita, que também está se dirigindo para cá para o nosso auditório. Então foi um trabalho coordenado pelo Messias Pontes, até, eu me lembro bem das reuniões, chegavam a ser na casa dele, porque ele já estava debilitado, já estava doente, mas mesmo assim ele abraçou essa missão que o sindicato confiou a ele e posteriormente ao Eliezer de todo esse trabalho de pesquisa. Então, mais uma vez agradecer e passar para o Sérgio Murilo de Andrade, que é ex-presidente da FENAGE, é presidente da Comissão de Ética dos Jornalistas, Comissão Nacional de Ética, e integrante da Comissão Nacional da Verdade da nossa categoria. Bom dia. Quero, em nome do presidente da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, Albário Dantas, agradecer o convite, em nome também, evidentemente, do próprio presidente, com quem eu falei essa semana, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, o Celso Cireira. Agradecer esse convite honroso da Samira, do Rafael, da Débora. Eu sempre que me convidaram, que foi possível, eu fiz questão de vir para cá, porque aqui é um dos lugares que eu mais fui bem, a Débora vai dizer assim, mais não, o lugar que você é mais bem recebido. Então eu sempre fiz questão de ser possível de estar aqui presente com os colegas, companheiros, jornalistas do Ceará, especialmente nesse momento. Eu confesso para vocês que eu lutei muito em aceitar o convite que a Débora e a Samira fizeram insistentemente, por diversas razões. A proximidade do Natal, eu conheço, eu fiquei 6 anos viajando pelo Brasil inteiro quando fui presidente da FENAGE, eu peguei aquela crise brava da aviação brasileira, de coisas impossíveis, sofri um pouquinho na vida para cá, nada muito grave, mas também porque eu estou 2 empregos lá em Florianópolis, para tentar chegar no salário, e nos 2 eu estou em momentos críticos, assim, tanto na agência quanto na assessoria que eu faço lá para um vereador de Florianópolis. Muito trabalho, e coisas que a gente já esperava que fossem resolvidas, deixaram para resolver no final do ano. E eu cheguei até a mandar uma mensagem para a Débora agradecendo o convite, assim, por favor. Mandei o convite, quando eu mandei a mensagem, abri o computador, chegaram as passagens. Mas eu digo para vocês assim, eu vim aqui por causa disso tudo que eu falei, mas aí eu fui olhar assim, mas o que é que eles estão... A Débora falou assim, olha, o lançamento relatório e tal. O pessoal até vai dizer, o pessoal da imprensa marronzista vai dizer que eu vim para a feijoada, né? Ele veio para a feijoada. Eu olhei lá e aí eu vi que tinha uma homenagem ao Messias. E eu digo para vocês, eu vim por causa do Messias. Foi muito legal presidir a FENAGE. A gente, de certa forma, é uma espécie de celibato pessoal quando assume a federação e até, de certa forma, os sindicatos também. Só que no caso dos sindicatos, a tua vida é aqui, a tua família está aqui. No meu caso, não. Eu mudei. Durante 6 anos, eu meio que me descolei da vida pessoal. Compensações foram as dezenas de amigos que
que eu fiz pelo Brasil durante esses anos. E um deles, porque eu tenho um carinho, uma memória muito bonita, é da generosidade com que sempre o Messias me recebia, da alegria, das conversas inteligentes, da experiência que ele tinha como sindicalista, como lutador pela democracia no Brasil. Então e é uma coisa que era uma das coisas que eu insisti da gente criar dentro da federação. A gente não tinha na federação uma homenagem aos jornalistas. Nunca fez isso. A federação tem quase 70 anos e não homenageava os jornalistas. E a gente constituiu um prêmio de homenagem, para homenagear, que a cada 2 anos, no Congresso Nacional de Jornalistas, porque eu percebia isso, que a gente tem que fazer, a gente tem que valorizar essa profissão, e um dos caminhos para chegar a essa valorização é valorizar o profissional, quem faz o jornalismo. Então, essa coisa que vocês estão fazendo aqui hoje em relação ao Messias, eu acho que tem que ser incorporada à cultura do movimento sindical jornalista, homenagear os nossos jornalistas. E se tem um jornalista que merece essa homenagem de vocês, é o companheiro Messias. Sobre o trabalho da Comissão da Verdade, da FENAGE, eu quero dizer que eu, pessoalmente, eu não estava no Congresso, Samira estava lá, no Congresso do Vale. A gente é muito metido, quer dizer que a gente estava conversando ali com o pessoal do sindicato, da campanha salarial de vocês, que a data base é setembro, e até o momento o patronato nem sequer se dispôs a fazer uma rodada de negociação. Eu digo isso porque o movimento sindical dos jornalistas é muito trabalhoso, especialmente porque as nossas condições de trabalho estão longe, muito longe de ser as ideais. Salário, condição de trabalho efetiva, a questão da precarização, enfim, isso nos ocupa um tempo imenso no dia a dia de quem está na função dos sindicatos. Mas, além disso, a gente é metido, a gente se dispõe a fazer coisas que às vezes estão além das nossas pernas. E quando eu soube dessa decisão, eu disse, lá vamos nós nos meter de novo a quebrar a cara e fazer, porque não é qualquer coisa. Essa coisa de levantar a memória não pode ser feita com responsabilidade. Não pode ser feita assim, como se fosse mais uma missão, uma tarefa qualquer no movimento sindical. Eu inicialmente achei assim, olha, para que isso? Né? Principalmente quando eu trabalho na comissão, eu estou louco, estou trabalhando aqui feito maluco para conseguir sobreviver. Mas estava certa a FENAGE. E estavam certos os sindicatos que se envolveram com esse trabalho. Não foram todos. A maioria dos nossos 30 sindicatos começou a trabalhar nisso. Mas apenas a metade conseguiu concluir seus trabalhos. O sindicato mais, nem todos ainda concluíram. O sindicato de São Paulo a gente está fechando o relatório, já tem a primeira versão que eu mandei para o pessoal da comissão fazer a avaliação, e ontem o pessoal de São Paulo, pelo amor de Deus, a gente está fazendo a revisão, não deixem sair o material sem a contribuição de São Paulo. Então, por que isso? Porque é do tamanho que a gente é. A gente trabalha com condições reduzidas, não tem uma estrutura. A gente não pôde, isso aqui que a Samira está mostrando para vocês, é resultado de trabalho voluntário. Não sei se isso só jornalistas. Lá em Santa Catarina tinha um advogado, em vários lugares tinham outros profissionais, gente ligada a movimentos sociais, mas a grande maioria de jornalistas voluntários, que além de trabalhar, além de cuidar dos seus afazeres pessoais, tratou de fazer esse importante trabalho para a nossa profissão e para o país. E se eu tinha algum resquício de dúvida, eu quero dizer para vocês o seguinte: a decisão de criar, no final de 2013, o lançamento da comissão
comissão foi no final de janeiro, num evento da FENASH lá em Porto Alegre, em 2013. 2012 o congresso, desculpe. No início de 2013 o lançamento da comissão. Aldair Dantas presidindo, nem preciso falar muito dele. O ex-ministro dos Direitos Humanos do primeiro governo Lula, o Mário Miranda, jornalista, Rose Nogueira, uma jornalista capaz, que é a precursora desse tipo de jornalismo no Brasil, lutadora pela democratização do país, o jornalista Caó, do Rio de Janeiro, jornalista negro, lutador do movimento social também no país, e eu que era recém-presidente da FENASH. Se tinha algum resquício de dúvida da minha parte, eu lembro que no dia do lançamento o pessoal saiu para festar e tal, foi para o boteco, isso e aquilo, e o Aldair e a Rose, que já passaram dos 60, queriam ir para o hotel, mas estavam com fome, e eu lá foi o bom samaritano acompanhar os dois. Os dois foram dançar, então a turma foi dançar e a gente foi jantar. E naquele dia, a Rose Nogueira, a gente estava jantando, no meio de jantar, do nada, o Aldair, um grande repórter, sabe como perguntar, começou a entrevistá-la sobre a militância política dela. E esse negócio da emoção, eu digo para vocês o seguinte, olha, era difícil conter as lágrimas, porque a Rose, ela sofreu muito na cadeia. As piores formas que vocês podem imaginar de estupro, ela sofreu. E coisas assim, o chefe da tortura dizia que não tinha tesão porque ela tinha acabado de ser mãe. E ela ainda estava amamentando. Eu nem sabia que isso existia. Ele mandou dar uma injeção nela para cortar o leite. Porque aquilo cortava o tesão dele quando ele estuprava, das maneiras mais violentas possíveis. E aí eu fiquei assim, nós precisamos, se eu tinha alguma dúvida, assim, a dúvida já foi por ali, a gente precisava ouvir os jornalistas. Nós, o movimento sindical jornalista, precisávamos abrir um espaço para contar essas histórias. Para, de alguma forma, para que essas feridas que dificilmente serão cicatrizadas, a gente dê algum nível de contribuição. E foi isso que a maior parte dos nossos sindicatos fizeram durante esse período, ouviram jornalistas. Esse era o grande propósito da federação, quando fez essa proposta, uma iniciativa da direção da Federação Nacional de Jornalistas, ouvir os jornalistas, se vocês forem lá ver os princípios e tal da decisão, ouvir os jornalistas que foram vítimas de violência, de perseguição, de demissão, de constrangimentos, de censura, durante a longa noite do regime de exceção no país. E durante esse período, da maior parte dos nossos sindicatos, o movimento sindical dos jornalistas se dedicou a fazer isso. E esse relatório é uma tradução disso. Ele certamente não é completo, como não vai ser completo o relatório da FENASH, que deve ser divulgado até o final desse ano. Como não é completo o próprio relatório da Comissão Nacional da Verdade, que tem milhares de páginas, que ouviu centenas de pessoas, com uma estrutura que o governo liberou para que isso acontecesse. É porque é impossível fazer o resgate completo desse período histórico. É totalmente impossível, mas nós temos a obrigação de fazer esse esforço, como nós fizemos. E digo mais, já falei isso para os chilenos, vários dirigentes sindicais,
temos que dar continuidade a esse trabalho. Os sindicatos que não conseguiram concluir até o final desse ano, que procurem concluir. Os sindicatos que concluíram um ritmo próprio de cada sindicato, que procurem avançar nesse sentido. Ouvir quem não foi ouvido. Contar a história de quem já morreu, não pôde depor, mas tem aí relatórios, documentos, familiares. Avançar nisso que a própria Comissão Nacional da Verdade expôs ao país, porque se esse regime foi imposto como uma medida de força, é verdade que na sua imposição, lá em 1963, 1964, contou um grande apoio social, um grande apoio social. Isso é verdade. E boa parte desse apoio social foi constituído por causa dos meios de comunicação, especialmente dos jornais e rádios na época. Tiveram um papel importante para que o regime se constituísse, o regime militar, a ditadura militar se implantasse no Brasil. A mídia, jornais impressos e rádios tiveram um papel preponderante nesse processo. E, é verdade, alguns colegas jornalistas. E essa história precisa ser contada. É bem verdade que muitas das empresas, e a imensa maioria dos jornalistas, cedo percebeu que os que se iludiram, que aquela ilusão era uma ilusão desastrosa. Logo que a ditadura começou a recrudescer, a imensa maioria dos jornais, a mídia de modo geral, mas alguns cresceram e vicejaram durante o período da ditadura militar e só largaram a defesa depois da direta já. E até hoje ainda fazem de alguma forma. A Rede Globo está aí, para não me deixar mentir. A Rede Globo cresceu, vicejou durante o período da ditadura militar. Essa é a história que o Brasil precisa saber. Todos aqui nós sabemos, mas o filho da família precisa saber disso. Por isso é fundamental que, de alguma forma, nós, com as nossas pernas, com a nossa estrutura, com as nossas demandas que tem os sindicatos em todo o Brasil, não abandone esse importante trabalho que os sindicatos e o movimento sindical, a Federação Nacional de Jornalistas, deu início. É uma contribuição nossa, porque quer dizer para vocês o seguinte, está resolvido. Eu ouvi dizer, a Veja da semana passada, comentando, não lembro exatamente o que era a matéria, mas era uma matéria sobre o lançamento do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu achei curioso que no meio do texto era assim, porque falando de alguma crítica à Comissão Nacional da Verdade, mas isso está no relatório, uma inconsistência que eles apontavam, a Veja apontou, isso está no relatório porque é a história dos vencedores. Ou seja, atribuindo a nós somos os vencedores. E os vencedores escrevem do jeito que bem entendem. Então, é óbvio que não é um resgate, não é uma memória resolvida, é uma memória que está em disputa. Está em disputa por quem se beneficiou especialmente daquele período de exceção no país. Por isso é que isso é uma modesta contribuição, mas ela é muito importante para essa parte saudável da sociedade brasileira que lutou pela democratização do país e que ainda hoje luta para que essa democracia seja sólida e que ela avance em direitos sociais, em direitos econômicos e em direitos políticos, porque nós temos muito a fazer nesse sentido. E os jornalistas, o jornalismo e o movimento sindical de jornalistas têm um papel importante nesse processo. O lançamento desse importante relatório do Sindicato dos Jornalistas do Ceará é uma prova disso.
Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram esse ano. Para quem me conhece, dos bons tempos de 6 anos, 15 minutos, eu quero dizer para vocês que foi um recorde. Obrigada, Sérgio. E eu queria passar a palavra, então, para o nosso relator, jornalista Eliezer Rodrigues, que, como bem lembrou o Sérgio Murilo, fez um trabalho voluntário, assim, conciliando com sua vida pessoal, com sua vida profissional. E, acima de tudo, foi um trabalho em memória do nosso colega Messias Pontes. Aqui, esse meu curto tempo de movimento sindical me deu a honra de conviver e de aprender, né? Como diria Messias, a velha mídia venal e golpista, é uma das expressões dele que eu mais gosto, e que não perdia toda segunda-feira os seus artigos no Jornal Estado, né? Então, para mim, é uma honra ter convivido com Messias Pontes, né? Nesse meu curto período de movimento sindical. E uma honra também estar ao lado do Eliezer Rodrigues, que abraçou esse trabalho relatorial e vai contar para a gente, né, as suas principais conclusões. Bom dia. Quando eu fui convidado no ano passado pela Samira para participar da Comissão da Verdade, veio na minha cabeça o meu passado. Eu viajei no tempo até 1964, há 50 anos, e vieram as recordações da minha infância, e veio também passagens da minha vida com meu pai e com a minha mãe. Meu pai foi líder sindical e foi preso, o nome dele, José Alonso Barbosa, e foi preso no 23DC, e chegando, meu pai preso no quartel, e eu saía com a minha mãe em casa para levar o almoço dele, a marmita, porque a comida do quartel era muito ruim. E eu chegando, e eu saía de casa, escondidos, porque a vizinhança tratava a gente como uma escória. Meus colegas de brincadeira, de infância, não brincavam mais comigo porque eu era filho de subversivo. E subversivo era uma coisa feia para a comunidade naquela época. Uma imposição que o regime militar, logo no começo, e até o fim do regime militar, subversivo era pior do que o ladrão. Nesse momento da minha vida. E chegando ao quartel, para deixar a marmita do meu pai, eu vi outras marmitas, outros nomes da empresa cearense, com Planchar Tirão, que estava preso lá, Durval Aires, Edmundo Maia, Inácio Almeida. Então, de repente, eu sendo convidado da Comissão da Verdade, esse filme voltou. E eu, desse convite da Samira, me deu uma nobreza e uma responsabilidade muito grande. Não de revanchismo, não. Eu estava no papel de distanciamento daqueles fatos que aconteceram. Eu estava assim como um assistente de uma festa do Bertolt Brecht, do distanciamento. A teoria do Brecht é essa: o espectador ele se distancia do espetáculo e ele tem a sua própria imaginação depois que termina o espetáculo. O Brecht, a teoria do Brecht é essa: é apresentar o espetáculo e o espectador tira as suas conclusões. E foi isso que eu tentei fazer na Comissão da Verdade. Então, passado esse momento da minha vida, eu comecei a trabalhar com o Messias, que era o nosso presidente da comissão, e o Messias, já com muita vontade, muita determinação, ele já doente, ele ia às reuniões, já cansado e dolorido, mas ele comparecia.
Então, para a gente, o resto da comissão, era assim, um incentivo a mais ver aquele cidadão doente, mas ali presente às reuniões. Tivemos até que fazer reuniões na casa do Messias, tudo que eu apurava em pesquisa, eu ia à casa do Messias prestar conta do meu trabalho. Então, o trabalho aponta 13 jornalistas que foram vítimas da ditadura militar no Ceará, ou terem sido perseguidos sob acusação de atividade política. Então, os 13 jornalistas são Frota Neto, Milano Lopes, Nazareno Albuquerque, Angel Cavalcante, Sabino Henrique, Blanchard Girão, Durval Aires, Edmundo Maia, Inácio Almeida, Luciano Barreira, Messias Pontes, Paulo Belay e Zé Magalhães. Então, eu trabalhei em cima desses nomes, contando também o acervo de documentos, a Associação 6468, a Anistia, realmente foi de fundamental importância para a realização desse trabalho. Também fiz pesquisas no Arquivo Público, no Arquivo Nacional, contei também com o apoio do historiador Ayrton de Farias e também com entrevistas. Vocês vão perceber, ao ver o relatório, que alguns nomes, entendeu, não estão presentes no meu relatório. Por quê? Porque eu busquei fazer um elenco de nomes de jornalistas que foram perseguidos durante o exercício da sua profissão. Então, tem alguns nomes que de alguma forma foram perseguidos, mas não na realização do seu cunho profissional. Um exemplo, o Francisco Alto Filho. O Alto, ele está na capa do relatório, uma foto, ele tirou como terrorista, tem a profissão dele lá de jornalista, mas ele desempenhou naquele período da ditadura um trabalho junto aos estudantes. Ele tinha um grupo do curso de filosofia, e o Alto era o mentor intelectual. O Alto trabalhava no Correio do Ceará, mas como crítico de artes plásticas. Eu me lembro muito bem as críticas do Alto Filho sobre a SCAP, Sociedade Cearense de Artes Plásticas, que ele defendia muito. Ele foi um dos participantes, um dos incentivadores, ao lado do João Barreto, do Estrigas, do Sérgio Mineral, e o Alto Filho defendia muito a SCAP, porque foi um movimento cearense muito importante nas décadas de 50 e de 60, aqui em Fortaleza. Então, a participação do Alto, a escrita dele, jornalística, era fundamentada nesse viés artístico. Enquanto ele desenvolvia uma atividade paralela a essa, junto aos estudantes. Então, o Alto não entrou nesse relatório, apenas um exemplo que estou dando. Eu tive outros exemplos, outras pessoas. Então, pesquisei, conversei com muitas pessoas. Outra coisa, na pesquisa dos jornais, porque os jornais, Tribuna do Ceará, Correio do Ceará, Unitário, O Povo, Gazeta de Notícias. Então, nessa pesquisa, o que ficou bem claro, assim, os dois grandes jornais, era o Correio do Ceará, dos anos 70, por aí, e o jornal O Povo em termos de divulgação. O que se divulgava muito naquela época era a prisão de pessoas, né, de terroristas, como eles chamavam, entendeu? Era manchete de jornal quase todo dia. Então existia uma concorrência muito ferrenha entre o Correio do Ceará e o jornal O Povo, na questão de buscar matérias exclusivas
Então, o Correio do Ceará, ele dava uma exclusiva, dava furo no jornal Povo, e o povo não sabia qual era o motivo. Sabia, mas ficava uma coisa escondida. Qual era o motivo? Porque tinha dentro do Correio do Ceará um jornalista chamado Teobaldo Landim, que era amicíssimo do delegado de polícia, e o delegado passava todas as informações para ele, e ele divulgava essas informações com prioridade, com exclusividade, e dava de lavagem no jornal Povo. Até que um belo dia, depois eu vou falar do Teobaldo, que é a primeira vez que o nome do Teobaldo Landim é publicado, anunciado publicamente, porque sempre se falava que o Teobaldo Landim era o dedo duro, mas muito escondido, ninguém assumia. Eu assumi porque eu tenho um documento do SNI, exaltando o trabalho do Teobaldo Landim como informante, bem até o primoroso informante. Vocês vão ver o documento no relatório. Então, volta à história dessa concorrência entre os dois grandes jornais. O jornal O Povo, certa vez, deu um furo no Correio do Ceará. A prisão da Jane, que era uma pessoa que foi presa pela Polícia Federal, e o Correio do Ceará não deu essa informação. O Povo deu primeiro. Meus amigos e minhas amigas, o jornal Povo, pela primeira vez, teve uma edição apreendida, entendeu? A Polícia Federal apreendeu essa edição do jornal Povo. Apreendeu essa edição do Povo, porque o Povo tinha furado o jornal Correio do Ceará. Para vocês verem assim, a importância que o Teobaldo Landim era fundamental no trabalho dele. Foi apreendida a edição do jornal Povo, e o jornal Povo fez uma carta ao ministro da Justiça se explicando. Olha, vocês notarem assim a subserviência dos jornais naquela época, se explicando que o jornal Povo deu aquela informação, mas não queria atrapalhar o trabalho da Polícia Federal, e que sempre o jornal Povo contribuiu com a grandeza do regime militar e tal. Então, isso está claro, está bem claro isso aí na pesquisa. A Dragão do Mar foi assim, foi o único veículo de comunicação no Ceará que foi fechado, seus jornalistas presos, Nazareno Albuquerque, Manchadão, Peixoto de Alencar. Então, no dia 1º de abril de 64, a Dragão do Mar foi fechada porque a Dragão tinha uma posição independente, e foi o único meio de comunicação do Ceará naquela época, dos anos 64, que foi fechado. Depois foi aberta, mas na presidência, um militar da reserva, um general Almir Macedo de Mesquita. Na minha pesquisa, eu fiquei assim, eu fiquei empolgado, ao mesmo tempo triste, porque o jornal, o Democrata, sempre aparecia na história cearense, quando é citado, um jornal pequeno, que era um jornal de comunista, que era um jornal realmente do Partido Comunista, o jornal Democrata. Mas o Democrata, mesmo sendo extinto 6 anos antes do golpe militar, de 1º de abril de 64, ele foi extinto porque não tinha mais condições de funcionar, por questão econômica. Mesmo em 64, em 58,
a maioria dos jornalistas, a maioria presa, a primeira pergunta que o tenente lá, coronel, aliás, fazia, queria saber se o jornalista tinha trabalhado no jornal como democrata. Não era pela atuação do jornalista naquele período, não. Era saber se o cara era comunista e se tinha trabalhado no jornal como democrata. Então, muito sensacional, porque eu passei por lá, pelo democrata, porque eu precisava de emprego, mas eu não era comunista. O caso assim, mais forte foi do Valais, que no depoimento dele, segundo eu pesquisei lá no 23DC, ele disse que realmente era comunista e que tinha trabalhado no Diário do Democrata e segurava aquela posição dele. Mas outros não, porque trabalhavam no Democrata, porque o Democrata era um mercado de trabalho. Então, o Democrata, o jornal assim, sabe que não metia medo aos militares, mesmo extinto. É tanto que em 2002, o Zé Lito Magalhães foi fazer uma pesquisa na biblioteca pública sobre o jornal Democrata. E o rapaz que trabalha lá na biblioteca histórica, esse jornal não mais existe. Nós não temos um exemplar aqui na biblioteca, porque os militares levaram os jornais, todos nós tínhamos aqui, e queimaram. Então, a história do jornal cearense tem essa grande lacuna, que os militares fizeram isso com a memória da nossa imprensa. Outro jornal pequeno, o Estado, o jornal o Nordeste, jornal da Arquidiocese. Era um jornal católico, um jornal vendido para assinantes católicos, mas só que o jornal ele entrou num período muito ruim de vendas. Então, o diretor Geraldo Frutinelli, o que ele fez? Ele começou a dar notícias que os jornais não davam, entendeu? Sobre pobreza, sobre miséria, sobre a roubalheira dos políticos. E o jornal certo dando esses furos, só que a igreja, a velha igreja, que também passa por muito desse movimento, você chamou o Elegível, vamos acabar com isso, porque nós estamos perdendo clientes e também assinantes. Eu sei que por causa, o primeiro que saiu foi o Luiz Sucupira, que era o editor-geral do jornal, e o jornal acabou. Vou falar em Luiz Sucupira. O Luiz Sucupira foi o interventor do Sindicato dos Jornalistas. O sindicato, em 66, o jornal foi fechado, a diretoria também, os militares resolveram acabar com a diretoria do sindicato, e os militares indicaram o interventor, e foi o Luiz Sucupira, que também ele havia sido interventor. Eu digo assim, tem uma passagem legal, eu digo assim, Luiz Sucupira gosta muito de intervenção sobre baionetas, porque ele participou no Estado Novo, ele foi secretário de Estado aqui no Ceará. Então ele gostava muito de intervenção. E no nosso sindicato ele foi o interventor. E na pesquisa sobre as atas do sindicato, eu consegui alguma coisa, porque o período de intervenção do sindicato não tem, eles rasgaram tudo, não tem uma ata do período de intervenção.
tem algumas coisas do período anterior. Por exemplo, a professora Adízia Sá tem lá um registro do Inácio Almeida. Confiada o Inácio Almeida fazendo uma crítica ao prefeito de Fortaleza, que à época era o general Murilo Borges. Olha, e que foi eleito, né? Que o Murilo Borges foi eleito em 62, que foi uma eleição também até, segundo o Messias Fontes, foi a eleição roubada, né, do José de Moura Beleza, que é um bancário que ia ganhar a eleição, mas ganhou e não levou. E assumiu o Murilo Borges. Quer dizer, o golpe já estava sendo preparado aqui, com o Murilo Borges. Então, o Inácio Almeida tem uma das atas do sindicato, ele questionando por que a professora Adízia Sá não havia sido nomeada para o colégio municipal e que foi uma pressão da igreja, segundo está lá na ata da igreja, que o bispo da cidade achava a Adízia Sá subversiva e não foi, e o prefeito segurou a nomeação, mas depois de muitas conversas políticas ela finalmente foi nomeada professora. A participação da Associação de Serviços de Imprensa, ACI, foi de uma coisa horrorosa no início da ditadura militar. O que aconteceu? Segundo uma reunião da ACI, logo no começo do golpe, a diretoria da ACI, presidida pelo doutor Carlos Campos de Oliveira, a diretoria foi lá nessa região militar bater continências para os militares, saudando para a ACI um novo tempo na sociedade brasileira. Então foi conivente também a ACI. Sobre o Teobaldo, depois dessa minha pesquisa, que no livro do Ayrton Farias, ele disse que alguns jornalistas, no anonimato, não queria aparecer, mas que tinha dentro da redação do jornal Correio do Ceará um dedo duro, que era um general do Exército. Pelas minhas pesquisas, eu descobri que não, que era o Teobaldo dessa lei. E também fui lá, fiz a foto da rua Teobaldo Landim. Então, eu queria propor a presidência do sindicato, jornalista, que fizesse uma comunicação de repúdio à prefeitura de Pacajus de ter nomeado uma rua com o nome desse cidadão. Para finalizar, e falar sobre o Messias, né? Para mim vai ser um exemplo. Vou falar muito sobre ele. Questão de se o Teobaldo Landim mereceu o nome de rua no Ceará, eu queria propor à diretoria do sindicato que enviasse à Assembleia, à Câmara Municipal de Fortaleza, pedindo que uma rua, uma praça, um viaduto, ou qualquer coisa desse, como o nome do município.
vereador Evaldo Lima, vice-prefeito, né, do PCdoB, que a gente pode nomear esse pleito. Né? Ele não está aqui, o Evaldo, mas certamente é uma fonte de articulação nossa para fazer essa homenagem ao Messias Pontes. Eu queria só registrar aqui a presença aqui da Nilma Pontes, Como eu falei para vocês, a gente está se esforçando para juntar todos os relatórios dos sindicatos e concluir um relatório nacional antes do ano acabar. Provavelmente vai ser possível. Já me perguntaram, sim, mas como é que vou ter acesso a isso? Inicialmente será um documento eletrônico, que é uma sistematização de todos os relatórios estaduais, com um anexo da Comissão de Anistia do Governo Federal, que levantou a ficha de 50 jornalistas que abriram processo, ou seus familiares, que abriram processo de indenização junto à Comissão de Anistia. E eu estou pedindo a palavra para adiantar o seguinte: nem poderia ser diferente. O relatório da homenagem, em sintonia com a recente decisão, o relatório da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, em sintonia com a recente decisão do Congresso Nacional dos Jornalistas, pede publicamente, reivindica publicamente a revisão da lei de anistia. Nós, jornalistas, devemos nos juntar aos movimentos sociais que solicitam, que reivindicam a revisão desta lei, para que se inclua a punição especialmente dos torturadores. Digo isso porque agora eu lembrei da matéria da mesma forma como a Globo, porque quem está vendo a cobertura com atenção deve estar percebendo que a Globo já está fazendo campanha contra essa revisão. Da mesma forma, veja de forma aberta, de forma clara. A Globo ainda de forma velada. Então, se eles estão duplados, nós evidentemente temos que estar do outro lado. Eu acho que a grande bandeira em relação a essa disputa agora, desse momento aí do resgate da história do país, é justamente a gente juntar fileiras com os movimentos, com os partidos, com essa parte da sociedade brasileira que reivindica a revisão da lei de anistia do país. Enquanto o pessoal prepara o vídeo ali, pessoal, vamos ouvir aqui a palavra do deputado Carlos Felipe, só fazer uma pequena apresentação, não sei conhecer muito, viu? Desculpa se eu cometer mais. Foi prefeito de Crateús. E todos nós sabemos o papel que Crateús teve na luta de resistência à ditadura. Não só a ditadura, mas também Crateús hoje é uma cidade também conhecida por ser uma das cidades que foi visitada pela Coluna Prestes. Lá também uma das cidades que tem um monumento à Coluna Prestes, que foi inaugurado na época da gestão do Papito Cordeiro. E o Carlos Felipe aqui agora é deputado estadual. A presença dele aqui já nos garante que teremos um parceiro lá na Assembleia e queria então passar para que ele faça algumas palavras sobre essa questão. Obrigado, Marco, pelo convite de estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma saudação especial para esse grande jornalista, esse guerreiro da palavra, que não se encontra mais conosco. Nosso querido e saudoso amigo Messias Pontes, a família dele aqui presente,
É muita coragem, Mário. Hoje é fácil falar, mas naquela época era através da imprensa que o jornalista ganhava a sua vida. Em nome dele, eu queria saudar a Nazareno, queria saudar todos os jornalistas, e todos que fazem, escrevem, que tiveram coragem de se colocar contra os interesses, que se colocaram contra os interesses do povo brasileiro. Os jornalistas tiveram coragem de enfrentar toda essa mídia, essa grande mídia, que esteve a serviço, que está a serviço ainda hoje, infelizmente, e que, de alguma forma, eu acredito que obriga as opiniões livres dos jornalistas de bem dentro das suas estruturas de poder. Imagine você ser empregado de uma empresa que tem outro interesse do que você acredita. Como deve ser trabalhar assim? E você tem coragem de se portar como a DGSAI, como tantos outros se portaram ao longo desses anos. E eu fico pensando sobre o que se fez no Brasil, porque nem no nazismo, Olga Benário, os alemães, fizeram uma medicação para que ela deixasse a alimentar a Rita. Nem no nazismo. O Sérgio, a gente já começa a perceber que a Comissão da Verdade, ela não é só uma coisa dos intelectuais. Vocês conseguiram colocar isso no debate. Então o que a gente percebe hoje é outra guerra. É a guerra de quem se impôs naquela época pela ditadura, que quer que a versão dele ainda seja a versão. Nós vivemos outra guerra, a guerra da informação. E a gente percebe que o trabalho de vocês começa a aparecer, né, para a massa da população. Isso é uma grande vitória e, em nome dessa vitória, eu queria parabenizar todos vocês e dizer que o nosso mandato não poderia ser diferente do PCdoB, do camarada Messias. Está à disposição da Comissão da Verdade, está à disposição da Associação 6468, está à disposição dos jornalistas, para que a gente possa levar à população cearense a verdade sobre esse fato triste da história brasileira, para que nunca mais alguém possa ir na vida paulista pedir de volta a ditadura militar. Então, em nome do Messias, eu queria fazer essa saudação a todos. Muito obrigado. Deixa eu chamar o capítulo dele para falar sobre ele. Bom dia, pessoal, amigos, companheiros e companheiras. Só para, na verdade, a explicação, essa segunda edição desse livro, e já de antemão agradecendo ao ex-deputado Hilário Marques, hoje presidente do INESC, que é o Instituto de Estudos e Pesquisas da Assembleia, que possibilitou a publicação dessa segunda edição. A primeira saiu com 1000 exemplares, essa 300, porque na verdade eu não vendo. Eu escrevo, o que eu escrevo é para informar. Se eu fosse viver literatura, não sobreviveria. E nem tem sentido, porque se eu consigo contar a história de pessoas que lutaram, sofreram no combate à ditadura, consigo a publicação de graça, querer ganhar dinheiro com isso seria, na verdade, um desrespeito a todos, tá? Mas é só o seguinte, essa edição, que é a segunda, ela, como a primeira foi muito mal distribuída, foi distribuída com quem? Muitas pessoas não houve, o lançamento foi feito aqui, foi feito aqui na Gazeta Legal, e muitas pessoas não participaram, e afinal, muita gente ficou pedindo, eu consegui agora. E achei interessante, porque demorou, mas eu acho que saiu no momento certo. Porque o momento
todos nós temos que combater essa loucura dessas pessoas que estão indo às ruas pedindo a volta da ditadura, a volta dos militares. Nem os militares que vai voltar, só os loucos pedem isso. Né? Então, é importante que as pessoas tomem conhecimento de todos esses relatórios de Comissão da Verdade, dos jornalistas, né? O que aconteceu. O título inicial, o subtítulo que eu queria botar, logo me disse era: voz silenciada, no Ceará teve disso sim. E às vezes parece que as coisas aconteceram em São Paulo, aconteceram em Fernando de Noronha, e no Ceará aconteceu sim. Então são 110 depoimentos esclarecendo que os que estão aí são os depoimentos que nós colhemos durante a minha gestão na Comissão de Anistia Urbana Sidor, de indenização a esses presos políticos. E aqui eu quero fazer um reconhecimento. Eu acho que a gente não pode, gratidão e reconhecimento é uma coisa que a gente tem que ter sempre, a vida inteira, ao governador Lúcio Alcântara, que à época foi quem instalou a comissão e pagou todos aqueles que foram identificados. E nós colocamos aí os que foram da minha gestão. Já combinei com o Mário que aconteceu. Então, só para fazer esse registro, quem não recebeu na saída, eu vou estar lá, se quiser o autógrafo, para mim será um orgulho. Se não, pode levar o livro. A única coisa que eu quero pedir é porque tudo que se faz, a gente tem muita dificuldade de documentação. Né? Naquela época, e às vezes a gente esquece. Então, viu, Mário, que a gente, ao final de tudo, passa uma foto com todo mundo aqui, porque às vezes a gente vai passando para outras vidas, mas a história continua. Né? Então, só para fazer esse esclarecimento, saudar todas as mulheres aqui, na pessoa da Nilma, né? Companheiro do nosso grande camarada Izia. Cumprimentar o jornalista Sérgio Molina, a Samira, meu grande amigo Mário, e o Eliezer. Eu senti como ele ficou emocionado. Eu passei por isso também quando fui presidente da comissão, que a cada grupo de pessoas que eram indenizadas, a gente fazia uma solenidade. E essa solenidade era muito emocionante, porque as pessoas, além do depoimento escrito, davam depoimento verbal, e realmente era uma coisa muito comovente. E eu assumi um compromisso para 2015, entre tantos, mas nessa área, já pedi autorização do Mário, do Sérgio, falta só falar com o Pedro Albuquerque, que eu quero fazer isso, que para mim é o símbolo, né, da luta contra a ditadura, da luta contra, sei lá, uma guerreira, a verdadeira acepção da palavra. Quero fazer um vídeo bem feito, bem trabalhado com a dona Lourdes. Eu acho que ela merece, e realmente é a mãe da anistia no Ceará, e o Nazareno, tenho certeza, de todos os jornalistas vamos ajudar nessa tarefa. Bom, obrigado. E ao nosso deputado, sucesso do mandato, é um companheiro nosso, também na nossa gestão, na Comissão de Anistia, com o apoio do Dr. Lúcio, para comemorar os 80 anos da Coluna Prestes, da passagem da Coluna Prestes pelo Ceará. Nós fizemos um monumento lá em Crateús. Temos lá o local onde estão enterrados os 3 revoltosos, né, que eram chamados para a época, e temos que ter um projeto mais avançado interessante. Né, os comunistas da Coluna Prestes enterrados. E você vê a simbologia é muito interessante, viu, Paulo? Lá, quando morreu criança, eles enterram no entorno do túmulo dos revoltosos, pedindo para que eles levem as crianças ao céu. Olha só. Pois é, tem vários túmulos de crianças lá. E a gente deu um projeto, eu tenho certeza que o Carlos Felipe, aí, como deputado, ia fazer toda a coluna. E ele já disse que já foi desapropriado tudo lá, já fez um espetáculo, faz tempo que eu não visito, espero que você me convide e me leve.
né, para lá, para a gente fazer essa visita. E também, só rapidamente, eu lembrei do Fausto agora, que lembrei do Fausto, que foi meu primeiro contato. Assis Leitão chegou? Ah, meu velho amigo camarada Assis Leitão, não me esqueceria, o velho batalhador dos prestistas, né? Assis Leitão, professor Ricardo, Martina, Cândido Pinheiro aqui, né? O que é mais aqui, gente? Sim, eu estou torturado, presentes, todos. Amém? Pois é, Cândido. Falou. Ah, o Cândido também. Falou dois Cândidos. Né? E assim, só para encerrar, dizer que o Fausto Arruda foi assim a figura que me marcou, porque foi o primeiro discurso, né, que eu ouvi na minha vida, o primeiro contato com a luta política. Eu acabava de entrar na universidade, ainda levei o curso básico, e aí entrou aquele cara com esse óculos de grau, que é a cara de comunista, não tinha como negar, a barba grande, né, convidando para uma missa em homenagem ao Edson Luiz da Igreja dos Remédios. Então, a partir dali, a gente continuou, estamos até hoje, enquanto fomos. Muito obrigado. Queria registrar aqui também a satisfação dela. Então, aqui da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Também a satisfação aqui pessoal de ter aqui também a presença do Emanuel, principalmente a primeira diretoria da associação e a parte da Economia, que é o homem do Tribunal de Contas da União. Bom, pessoal, nós temos um problema realmente técnico aqui da vídeo. Ele vai ser apresentado aqui de forma precária. Né? Como é que será? Explica aí. Só tentar explicar aqui, é que o computador daqui do sistema não tem programa para ler vídeo. O vídeo está no meu computador, mas a entrada para o projetor também é bem anterior, não entra no meu equipamento. E por isso está difícil de a gente mostrar. Agora, a minha sugestão é a seguinte, que eu coloco o meu computador aqui, a gente coloca o áudio, nós vamos ver numa tela pequena, mas vamos ver. Pode ser? Beleza. Então, vira aí. Aqui nessa parte aqui, e nós temos quase 40 e tantas pessoas que foram beneficiadas com a lei estadual e o governador não paga, né? Quer dizer, é necessário nós, no momento desse também, pedir aqui ao jornalista que publique no jornal, quer dizer, tem gente que saiu em elaboração e disse que tem um que está morrendo agora, um dos que vai ser beneficiado. Quer dizer, é o momento da gente começar com essa denúncia. Então, o presidente aqui do sindicato, eu proponho aqui que eles amanhã botem uma nota porque o governador até parece que o dinheiro é dele, né? Não é do nosso simpósio, né? Quer dizer, isso deixa a gente a desejar. Quando o Fabrício levantou aqui a questão, eu me lembrei de fazer essa denúncia. Então, eu espero que a gente lembre desse detalhe. Só espero. E a questão do som. Eu sou o Fausto Arruda, para quem não me conhece, né? Atualmente eu estou no Rio de Janeiro com o jornal Nova Democracia. E eu queria explicar essa faixa que está colocada aí, liberdade para igualmente de todos os presos políticos. É que corre um processo no Rio de Janeiro, em cima daquela questão das manifestações que aconteceram em 2013, e que a polícia fechou um relatório, um processo com 23 jovens. E esse processo
é o primeiro que eles montaram em cima dos executores. E eles estão montando o segundo processo em cima dos mentores. Né? Quando o chefe de polícia, lá na cidade da polícia, chamou a imprensa para apresentar os garotos, lá os 23, nós mandamos o nosso repórter para a rodada de imprensa. Entraram a Globo, a Bandeirante, o SBT, o Jornal O Dia. Quando o nosso repórter foi entrar, ele foi barrado. Foi barrado e nós procuramos saber por que o repórter do jornal foi barrado. E o chefe de polícia mandou dizer o seguinte: é que na casa de cada um dos presos tinha um exemplar do jornal A Nova Democracia. Então, eu chamo a atenção para essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre jornalismo, né? Porque é importante que a gente veja o caráter do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, cada vez mais na história, a gente vê, ele tem um caráter fascista. Por quê? Porque o Brasil, infelizmente, é um país, é uma semicolônia, dominada pelo imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano, e o fascismo é a política do imperialismo para as semicolônias e para as colônias. Então, o Estado brasileiro, através do tempo, mantém essa repressão contra o povo. Nós estamos lá no Rio de Janeiro, nós acompanhamos toda a invasão de favela, a ocupação da Maré, a ocupação do Alemão, a ocupação da Rocinha. E nós, em São Paulo, nós acompanhamos o trabalho das Mães de Maio, que foi acontecido em 2005, foram assassinadas mais de 500 pessoas no mês de maio, numa ação da polícia do Estado de São Paulo. E a partir daí, as mães das vítimas se organizaram num movimento chamado Mães de Maio. A repressão na periferia de São Paulo, principalmente aos bairros que têm concentração de negros. Então, esse caráter fascista do Estado permanece. Então, eu chamo a atenção para que a gente faça a história, mas que a gente ligue também isso que está acontecendo hoje. Hoje tem preso político. Os índios que tentaram fazer uma manifestação no Congresso Nacional estão presos, tem 5 índios presos. Tem camponeses presos. Aqui no Ceará, não sei se aquele trabalhador lá da greve do PECEM, se ele já está solto ou se continua preso. Então existe no Brasil hoje uma quantidade imensa de presos políticos que nós precisamos trabalhar essa questão. Porque não é só no passado que a gente vai encontrar a questão da tortura, não é? Existe tortura hoje no Brasil, existe preso político no Brasil, e nós temos que estar atentos. Então, existe a imprensa cerceada também, como é o caso do nosso jornal lá no Rio de Janeiro, um jornal quinzenal, é um jornal que tem presença também, além da edição escrita, né, tem a edição na internet, né, e é um jornal que precisa do apoio de todo mundo, porque é um jornal totalmente independente. Aqui não tem Banco do Brasil, aqui não tem Petrobras, aqui não tem PSS. Então é um jornal que depende diretamente do leitor, por isso que nós pedimos, inclusive, a colaboração das pessoas, para que esse jornal, que já tem 13 anos de existência, é um jornal que tem 13 anos tentando colocar novamente a ideia da revolução. Nós não desistimos da revolução, não é? E o nosso jornal tem essa missão, tem essa tarefa, e nós queremos o apoio daqueles que sonham ainda com uma revolução neste nosso país. Muito obrigado. Existe preso político no Brasil. Existem alguns presos à disposição da justiça. Não compare esse tempo de hoje com a ditadura militar, não. Outra coisa, eu gostei do trabalho elaborado pelo Sindicato dos Jornalistas, através do meu amigo e colega Teresa Rodrigues. Lamento apenas que tenha se fixado apenas no que a repressão disse. Eles não eram tão bem informados assim, não. Tem um bocado de sermões ali. Mas, de qualquer maneira,
é histórico, é o que tem lá. Por exemplo, veja que eu fui simpatizante do Partido Comunista Brasileiro. Não fui. Fui militante do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Pô, era isso que eu gostaria de agradecer. Outra coisa também, o Democrata teve uma participação importantíssima na formação de jornalistas no Ceará. Os grandes jornalistas desta terra passaram pelo Democrata. Os editorialistas Durval Aires, Moraes Neto, Odalvo Filho, foram integrantes do Democrata. E depois deram sua contribuição à Gazeta de Notícias, ao Povo e ao Correio do Ceará. Muito obrigado. Paulo, a visão não é só dos militares, não. Você presta atenção, procurei, inclusive entrevistar várias pessoas, vários colegas nossos de profissão, jornalistas, que foram perseguidos. Quase todos não quiseram dar entrevista. Então eu fiquei baseado somente com o arquivo da anistia 6468, mas procurei vários e não recebi resposta até hoje. Hoje aqui era para estar lotado, mas eu como a viúva, eu fiz até hoje, quase meia-noite, desse evento que ia ter aqui. Faltou uma comunicação. Ele continua o programa que ele tinha na rádio, esse programa eu estou levando com o maior sacrifício. Meu filho é que é o produtor, que sempre vinha já com ele, o apresentador era ele, o produtor, que ele tinha outras tarefas. Então, Carlos, meu filho, nunca deixou de fazer essa tarefa. O que falta para a gente é as pessoas progressistas, porque também é uma coisa que eu estou levando na minha mente, converso com meus filhos, com as pessoas que estão próximas da gente, para planejar esse programa. Eu jamais vou deixar que esse programa tome um rumo que não seja daquele ideal que o Messias sempre teve, que é de lutar pelas causas populares, daqueles menos favorecidos, e que tenha a voz deles, que escutem, porque o que a gente vê é que as pessoas que são necessárias nessa parte não fazem o seu dever de casa, pelo menos dá uma vez de 15 dias, uma ajuda ao cargo para colocar as suas necessidades. Nós já, esse ano, o que nós fizemos? 2 dias na semana, que é segunda e quarta, a gente deixou com educação, sexta e quinta com a saúde, e sexta-feira tem uma livre. Mas a gente vê que às vezes ele fica sozinho, lendo, procurando na internet, procurar ver o que está acontecendo de um lado e do outro, naquela luta então, e não consegue, porque eu tenho hoje só uma pessoa, que é o Manuel Arruda, que era filho de Cristina, e tem o Leonan Gomes, que é um amigo antigo dele do MED. Então essa pessoa, dia de segunda-feira, com a educação, está lá, tentando fazer. E eu procuro e peço a vocês, que vocês, o pessoal do partido, o pessoal do sindicato, que daquelas suas datas básicas, deveriam estar lá para dar uma ajuda para o programa, para ele ser um programa que tem aquele ideal e a força que tinha o município estava lá. E é isso aí, que foi todo o depoimento. Eu aqui revivendo as coisas que nós passamos, foi isso aí mesmo, muito trâmite, e ele só levou mesmo. Agora ele tinha aquela força que não importa se ele ganhava dinheiro ou não, ele tirava do bolso dele do mínimo que tinha, que até na comissão da anistia, quando ele foi pedido a sua remuneração, foi o mínimo possível que eles deram para ele. Muita gente acha que ele ficou com um absurdo de dinheiro, ele ficou com R$1.000 e poucos. E muita gente que não passou nem na porta de uma prisão, não sofreu, não fez o que ele fez, a gente sabe que ficou muito bem de vida. Mas eu agradeço a presença de vocês e espero naquelas forças que ele sempre acreditou, e o que puder fazer, de dar uma ajuda, não é ajuda financeira não, é pelo menos uma notícia boa, eu gosto de dar notícia boa, coisa de usar o pobre e as pessoas necessitadas e os nossos jovens. Gente, como eu fiquei da anistia e fiquei como pensionista, hoje em dia eu estou concluindo um curso que eu quero ficar na saúde pública, porque é uma maneira, como eu não fui jornalista, é uma maneira de eu estar direto, falando com todo mundo e colocando as nossas coisas. A gente tem que estudar a saúde pública
alto já canta. Então, é dessa maneira que eu já estou tentando me prontificando e no momento que eu terminar, porque você tem que prever o fim de uma faculdade e você tem que passar aqueles anos. No momento que eu terminar, eu assumo, se Deus quiser, junto com meu filho e a outra filha que trabalhava com ele, esse programa vai ser para eu colocar a saúde pública com todos os assuntos necessários. E eu informo também a presença, aqui tem o Inácio Carvalho, que é o representante do partido, que ele morreu nesse partido. E quando ele adoeceu a última vez, ele foi fazer uma revisão no município e lá ele comeu um suco de cajá, que não foi nem cajá, foi cajá de burro, e ele não podia comer isso por conta da química e o estômago dele estava muito debilitado. Mas ele, naquela ânsia de querer agradar todo mundo, o que ele fez? Ele ingeriu esse suco, vomitou, mas tirou para o pulmão e depois teve um problema sério e entrou na septicemia que não teve retorno. Mas ele não tinha intenção, a vontade dele não era de morrer não. E nessa história, que o médico dizia que era para ele ter reembolso, ele não avisou nem o partido que ia viajar. Ele sabia da responsabilidade dele. Ele saiu numa sexta-feira, numa quarta-feira e terminou sábado ao meio-dia um seminário lá em Miraí e Amontada. Tudo pelo partido sozinho para ver, debilitado como ele estava. Mas eu convivi durante 45 anos no conselho. E todo mundo, quem procurar, para ele não fazia nada, mas quem procurar com ajuda, ele estava ali. Tinha um companheiro que eu sei que veio, né, que conheceu, ele juntava com penagem, com a Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade, quantas vezes foi o Eliezer, lá em casa, com a Ângela e outras pessoas, ele tentando, procurando. Realmente foi isso que fez. Ele procurava, as pessoas tinham medo, gente tinha acabado a ditadura, mas os colegas dele que ele sabia que tinham passado por problemas sérios na época da ditadura, parece que tinham medo de falar. E ele lutou muito, ele sabe, todo mundo, como foi uma luta em glória. Ele morreu, presidente da comissão, mas ele tentou fazer o mais que ele pôde. Se ele não conseguiu, é porque faltou realmente de quem sabia, quem viveu, ter dado todo esse depoimento. E muito obrigada a todos vocês, que aqui era para estar lotado, mas eu não estava sempre apresentando vocês. Fazer um breve esclarecimento aqui, inclusive para a professora Nilma, porque dá para ouvir, não dá? Então é o seguinte, o que nós mostramos aqui hoje não é o que a gente vai mostrar sobre o trabalho do Messias. É apenas uma pré-edição da entrevista dele, é parte do documentário, o mesmo documentário que eu estou fazendo, o Eliezer trabalhou no relatório. A minha responsabilidade foi produzir um documentário sobre os jornalistas vítimas da ditadura militar. Nós já ouvimos até agora 13 jornalistas, Paulo Hecklein e tantos outros jornalistas, já são 13 jornalistas que nós conseguimos gravar depoimentos sobre o que eles passaram no período da ditadura militar. A questão toda é que nós não conseguimos o andamento desse documentário como a gente pretendia, porque eu estou fazendo isso sozinha, no peito e na raça, sem ninguém, pagando cinegrafista para a gente poder conseguir fazer esse trabalho. Nós tentamos apoio em algumas instituições, mas não conseguimos para que a gente pudesse reunir toda uma equipe para fazer o trabalho de produção, o trabalho de edição, finalização, e nós não conseguimos até agora, com todo o empenho das meninas do sindicato, a Débora, a Samira e toda a equipe. Eu como diretora também do sindicato, estou empenhada nisso, fazendo na medida do possível, e por isso mesmo é que eu queria aqui, professora Nilma, apenas dizer que não houve a divulgação toda do sindicato, porque o trabalho não está finalizado. Diante da iniciativa da associação de fazer esse evento hoje, elas consideraram que seria importante que a gente tivesse aquela última palavra do Messias. Mas certamente esse é um trabalho que, apesar de todos os obstáculos, nós vamos concluir e trazer à tona, além das histórias do Messias, que é o depoimento mais contundente, porque ele situa tudo e todos na história, de vítimas ao agora. E é um trabalho que a gente não sabe quando a gente vai conseguir concluir, mas que nós vamos concluir, nós vamos.
analista sempre de lá. É nutrição, que é justamente para eu atuar na saúde pública e ter uma... Mas é uma tristeza você conviver com aquelas pessoas, todos alienados. Todos alienados. Como é que nós temos aquela juventude que não sabe nada? Não sabe a história da saúde do seu país, não sabe como é que você vai terminar um curso. Tem muitos deles lá que já estão agora, no dia 7, porque eu não estou terminando agora, eu estou lá no dia 7 de janeiro, na UFOL, por conta da doença do Messias, e eu fiquei com ele porque eu não abri a mão um segundo. O tempo que ele esteve hospitalizado era 24 horas por dia por lá, porque eu vigiava do alimento à medicação, porque eu não confio nas pessoas que estão ali, que eles têm um trabalho, igual quando eu era pedida pela universidade, para a Secretaria de Transporte, que os motoristas trabalhavam 14 horas, eles saíam de uma linha e iam para outra. Assim é a nossa saúde. As pessoas que estão lá dentro como enfermeiros, auxiliares, eles saem de um local e vão para outro, que é para ter o dinheiro e conseguir salvar a sua família. Então são seres humanos, eles estão cansados. E não erra porque quer não, ele erra pelo cansaço cerebral que tem. Então eu não saí de perto dele, então perdi um ano, mas foi valoroso porque eu estava ali acompanhando o tempo todo com ele, todo o que ele precisava, eu estava do lado dele. E como eu já tinha, que Deus intuiu de eu começar antes dele, pelo menos sonhar que ia adoecer, eu intuí de fazer esse curso, eu tinha um conhecimento bioquímico, nutricional, e como eu sou uma pessoa que estudo muito, e patológico, porque eu estudava patologia direto, então eu estava ali com o médico, com o enfermeiro, com quem tivesse. Eu estava lá pau a pau com eles, olhando se estava certo, se não estava, e questionando. Mas Deus não quis e ele foi. Mas é que eu tenho vergonha, é que nem na área de saúde, como é que uma pessoa vai atuar na área de saúde, não sabe a história da sua saúde do seu país, que eu nunca tinha ido para partir na parte de saúde, não. A minha parte era técnica, era matemática. O meu primeiro curso foi matemática, gente, era só números. Depois eu fui para processamento de dados. E todos os números também. Mas eu nunca me eximi de saber nada sobre saúde, não. Eu sempre soube e sempre participei comigo de todas as tarefas, todas as coisas que tinha de movimento. Eu estava lá e sabia de tudo que acontecia. E quando eu não sabia, convivi, que também não tinha a idade de conviver naquele tempo, eu lia. Mas o nosso jovem não lê. Nosso jovem hoje em dia só escreve o dedo nos zap da vida e não sabe de nada. De pescar, porque daquilo ali faz e acabou com o seu. Como é que vai ser a nossa saúde daqui a 5 anos? E isso a gente tem a obrigação de deixar para os nossos filhos e para eles. Mas como? Na história. De que maneira? Na imprensa. Na imprensa, você vê os caras divulgam só besteira. Então a gente tem que divulgar coisa séria para poder ensinar a gente. Obrigada. Vamos ver o outro evento. Essa questão que a gente falou, verdadeiro, quer dizer, tivemos encontro aqui muito grande, mas exatamente a falta que faz o Messias. O Messias era exatamente isso, articular bem, desde que ele faleceu, a entidade entrou no processo mesmo. E a gente chamou isso aqui para poder reorganizar, em geral. Mas nós vamos aqui depois colocar um outro, próximo ano, talvez, um outro encontro, para a gente poder, já fiz vários comentários aqui, a gente escolheu uma equipe boa aqui, um grupo bom, para a gente assumir a entidade. Essa é uma entidade que é muito querida por nós, conhecida, muita, porque é uma entidade pluralista, reúne todo mundo. O Barcelona Leitão reúne a virtudes a zebra. Então, esse espaço democrático permite com que as pessoas possam emitir suas ideias e a gente respeitar, mesmo discordando, mas é um espaço democrático. É uma grande para agosto esse evento, a Assembleia do Conselho. Estamos realizando hoje o 15º encontro dos universitários cearenses. Aproveitamos a oportunidade desse 10º encontro dos universitários cearenses para fazermos uma conclamação a todos e a todas, principalmente
Federal em